como vocês analisam o tema da indisciplina na escola e o dessas pequenas incivilidades? Eu apenas pediria para as pessoas que fizeram essa pergunta que respondessem a outra, mas não tem aumentado na sociedade como um todo? Essas incivilidades não tem aumentado na sociedade como um todo, entre os adultos e não apenas na escola? Acho que a escola é mais um reflexo do que está acontecendo, veja o trânsito, por exemplo, do que um lugar, digamos, que criaria do nada alguns conflitos que não existiriam no resto da sociedade. Acho que é mais reflexo do que singularidade. As pesquisas que têm sido realizadas, tanto no Brasil como no mundo, eles têm mostrado, no mundo não, em alguns países ocidentais, como a França, como a Espanha, e no Brasil também, aquilo que a gente considera violência dura, que é a violência que é regida pelo Código Penal. Então, por exemplo, ameaça, extorsão, você usar arma, furto, então, agressão física, abuso sexual, esse tipo de violência ele não tem aumentado na escola. Nos últimos 5 anos, se você acompanha os dados, eles mostram assim, em torno, levar arma na escola, agredir professor que agride aluno, ele não passa mais ou menos de 2% a 5%, certo? Mas os professores, pais, alunos, eles têm a percepção de um aumento da violência, o que os deixa inseguro e o que faz com que, inclusive política pública, quando eu tenho violência, se o raciocínio é aumento de violência, qual que é o procedimento? Filmadora, polícia na escola, tá certo? Então, são procedimentos de contenção. Mas o que tem aumentado, o que tem sido visto, é o que é chamado principalmente incivilidade, que são as microviolências, aquelas situações cotidianas de desrespeito. Por exemplo, o cara está andando, ele dá um tapa na cabeça do outro, ele está escrevendo, ele vai lá e bate. Ou ele fica andando pela classe, o professor fala, ele ignora solenemente. Então o professor fica gritando para que todo mundo sente, presta atenção, ele vive chegando atrasado, ele fica, sabe? Então essas microviolências, ou seja, as incivilidades, dependendo da intensidade, da regularidade disso numa classe, transforma o ambiente em caos, né? E isso gera, nos profissionais da educação, um desgaste muito grande, porque assim, o tempo inteiro você está falando, ele te ignora, ele manda um torpedo, ele fala com o outro, ele levanta o outro e levanta o dedo médio, sabe? Eu falo um palavrão. Então, as incivilidades, elas não ferem o Código Penal, mas elas ferem aquilo que é esperado de uma conduta socialmente desejável, tá certo? Então, isso tem encontrado um aumento de fato na escola. Só que isso não é filmadora que resolve, isso não é mais regras que resolvem, porque as incivilidades elas também nem ferem regra de escola, ou seja, não existe uma regra de que você não pode andar, ou quando o professor fala, você simplesmente não responde. Os estudos em escola têm mostrado que essas incivilidades, somadas à indisciplina, porque o que a gente está considerando indisciplina? A ruptura do contrato social da aprendizagem, uma relação que é pedagógica. Então, o menino, por exemplo, jogando o jogo da velha durante uma apresentação de seminário. Então, ela faz com que esses professores, eles... Sabe quando você cansa? Porque você não aguenta mais lidar com aquilo no cotidiano. Só que ela vai implicar, se eu vou educar e não simplesmente conter, eu vou ter que... por que a gente está diferenciando os tipos de conflito? Porque para cada tipo de conflito tem que ter uma intervenção diferente. E o que a gente tem visto nas escolas é que eles fazem a mesma intervenção para os diferentes tipos de conflito como se todos fossem disciplina. A gente tem visto que, principalmente na escola pública, a incivilidade ela tem sido ignorada, porque é um conflito que ocorre entre pares. Então, por exemplo, o menino falar um palavrão para um par é visto como brincadeira da idade, mas ele falar para um professor, olha o desrespeito. Então, o que isso acontece? Quando o professor tem feito isso, ele faz muito isso com as incivilidades, de acabar não vendo, isso é brincadeira da idade, isso vai passar, ele vai permitindo que o desrespeito ocorra cotidianamente. Ele passa a mensagem de que o respeito é devido a algumas pessoas, não a qualquer ser humano, pessoas que têm poder, pessoas que têm autoridade. E a gente percebe, então, 2 tipos de intervenção. Quando a incivilidade está atrapalhando o conteúdo, visto como indisciplina, ou a gente percebe ele ignorar quando é entre pares.
E aí, cada tipo de conflito, bullying, disciplina, transgressão, que é quando ele fere as regras da escola quando são justas, por exemplo, não usar o celular durante a aula, e a violência, elas requerem intervenções diferentes. Por exemplo, enquanto em disciplina eu vou discutir com o grupo a questão do contrato da aprendizagem, quando aquela atividade era necessária, como aquele comportamento está interferindo na aprendizagem, com a incivilidade eu não posso fingir que eu não vejo. A incivilidade a gente vai discutir como aquele comportamento está afetando a qualidade das nossas relações. Quando é de âmbito coletivo, a coisa está de muito, a gente discute isso em assembleia que é coletivo. Mas quando é privado, 2 ou 3, a conversa é com esse privado. Então, a gente percebe que as intervenções, como elas são as mesmas, elas acabam confundindo e não tendo o resultado, no sentido educativo, que a escola poderia ter.